Saudade, legal. Ontem eu ia te ligar, pastor. Aí eu falei, ali deve estar ocupado com a igreja. Mas essa semana eu ligo para o senhor, eu preciso falar contigo. Que a pastora Roberta tem uma palavra de Deus para a vida de vocês. Que benção. Bom, vamos lá. Marcos, capítulo 5, verso 1. Uma leitura um pouco mais extensa. Nós vamos continuar os milagres. Esse milagre fala em Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Esse milagre conhecido, a libertação do gadareno ou do endemoniado de Gadara. Capítulo 5 de Marcos diz: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra de Gerazenos. Em outras versões, gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espíritos imundos, qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelos montes uma grande manada de porcos. O espírito imundo rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se espenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram todos. Os porqueiros que ali estavam fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que estava acontecendo. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, e o que tivera a legião agora estava sentado, vestido em perfeito juízo, e todos temeram. O que haviam presenciado os fatos contaram que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram e rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Uau, poderoso! Isso é poderoso. Poderoso porque, em certo momento, a probabilidade de você ter sido um gadareno é muito grande. A probabilidade de você ter sido alguém que estava no lugar de morte é muito grande. Bom, todos nós estávamos no lugar de morte. Todos nós habitávamos em trevas. E conforme a Bíblia vai dizer, nós fomos ressuscitados com Cristo, pelo seu sangue, pelo mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos, nos ressuscitou consigo. Colossenses vai nos dizer isso. Então, de certa forma, todos nós um dia estávamos num lugar de trevas, num lugar abandonado, num lugar sem luz, e o Senhor nos achou. Não foi você, meu amigo, que achou Deus. Foi Ele que te achou. Ele um dia foi até você. E essa história começa assim: um homem que a sociedade não acreditava mais, a família não acreditava mais, ele não acreditava mais, ninguém ao seu redor acreditava mais. Provavelmente os médicos da época já não acreditavam mais, ainda que não havia um desenvolvimento psicológico, havia muita filosofia e muito pensamentos filosóficos, então a sabedoria da época não tinha resolvido o problema.
E quando você não consegue resolver o problema, só lhe resta um sanatório, que na época era um lugar de abandono. Esse cara vivia, quando a Bíblia relata que ele vivia no meio dos sepulcros, você precisa entender que os sepulcros na época eram do lado de fora da cidade. Então era o mesmo que a Bíblia dissesse, esse cara vivia fora da cidade. Vivia fora da dinâmica de uma sociedade. Vivia desacreditado da própria sociedade que ele estava introduzido. A política da época não tinha resolvido, ninguém tinha resolvido. A cidade que ele morava, a Gadara, era conhecido na época por muito pouco judeu, porque ela era uma cidade extremamente gentil. E há quem diga que este homem era gentil. Há um debate teológico nessa questão por Jesus. Todos os gentios que Jesus fez algo, foi eles que foram até Jesus. Até para que se cumprisse aquilo que ele disse, eu vim para os que eram meu. Porém, há alguns estudiosos dizem que esse endemoniado, ele era um gentil. E se ele era gentil, aí a coisa ficou mais séria ainda, porque nem a religião da época acreditava mais nele. Nem o pastor da época acreditava mais nele. Só que havia um Deus que ainda acreditava. E o que eu quero dizer? Independente do lugar que você está ou esteja, seja financeiro, seja na sua saúde, seja onde você imagine, no seu ministério, não há lugar de trevas que Jesus não possa vir e mudar tudo. Não há lugar de possessão que Jesus não possa te libertar. Não há lugar de esquecimento que você não possa ser achado. Não há para aquele parente teu, para aquela pessoa que você ora, que ninguém acredita mais. Acredite, para Deus tudo é possível. Para Deus, ele pode pegar alguém que não tinha mais probabilidade nenhuma e fazê-lo andar e viver normalmente e melhor do que as pessoas que ele estava. A minha pergunta sempre é: você se escolheria? Eu não me escolheria. Eu não acreditaria que um homem como eu era, quando Jesus me encontrou, poderia sair algo bom dali. Mas um dia ele me viu e um dia ele te viu. E isso deveria de ser a marca que te faz alegre, feliz e caminhar. Porque se você está onde você está, se você tem motivo para se alegrar, não tem a ver com quanto dinheiro você tem na conta. Tem a ver com quanto você foi amado por um Deus que atravessou o barco da eternidade para a vida humana, para deixar sua glória e, como homem, ir ao teu resgate, te libertar. E te libertar do império das trevas e do dano da segunda morte. Nada pode ser maior do que isso na tua vida. E é interessante porque este homem, a Bíblia dá alguns detalhes. Ele vivia em sepulcro, possesso de demônios. Sepulcro aqui, como eu acabei de dizer, era o cemitério da época, do lado de fora da cidade, cheio de espírito imundo. Ninguém o parava. Olha isso. A Bíblia diz que colocava cadeias, algemas, e esse cara, com a força dos demônios, é claro, que eram muitos, era uma legião de demônios, e uma legião de demônios, quando o demônio diz isso, você precisa entender que ele está dizendo baseado no que tinha na época, que era o exército romano. O nome legião era uma campanha, um monte de homens que formavam uma legião. E era cerca de 3 a 6 mil homens que um homem governava, e ali se dava o nome de legião. Então, o próprio demônio estava usando uma alegoria da época para dizer como ele atuava. Então, há, no mínimo, de 2 mil demônios havia naquele homem. Como eu sei disso? A Bíblia diz que a manada de 2 mil porcos ficaram possessos. Se foi um demônio para cada um, então, no mínimo, havia 2 mil demônios
dentro daquela única criatura. Então, se havia 2.000 demônios numa pessoa, imagina o tormento que essa pessoa passava. Eu poderia gastar aqui várias. Nesse texto, talvez é um dos melhores textos para te ensinar sobre demonologia e te ensinar sobre o poder dos demônios e da territorialidade demoníaca. Por exemplo, você olha aqui e vê que os demônios não queriam, não era nem tão importante para os demônios o cara. Era importante para os demônios o local de atuação. Eles pediram para Jesus, não pediram para não, nos deixe quieto aqui. Eles pediram, não nos tire dessa cidade. Nos deixe aqui. Porque o fato de um demônio estabelecer um território é para eles muito mais importante do que alguém. É claro que ele não vai estabelecer território sem alguém. Todo espírito precisa de um corpo para andar na terra. Então, para dar movimento na terra, um espírito, seja o Espírito Santo, ou seja, os espíritos demoníacos, ele vai procurar um homem ou uma mulher e achando vai dominar a partir daquilo ali e alcançar território espiritual e estabelecer tronos nos ares. Paulo vai dizer que as nossas guerras são contra principados, demônios, hostes, nos ares. Que as nossas batalhas são batalhas espirituais, com armas espirituais. Então, talvez o grande erro da igreja foi gastar muito tempo só expulsando o demônio das pessoas e não destronando os tronos que eles levantaram. Mas isso é outra conversa para outra hora. Isso só me faz pensar uma coisa. Guarda isso que eu vou te falar e vai te ajudar muito. Nenhum demônio investe em quem não tem governo. Nem demônio. Como eu sei disso? Esse texto me mostra isso. O nível de demônios que estavam nesse homem, Alex, me mostra o quão autoridade Deus tinha para dar para ele. Então, todos vocês que lutaram já contra coisas, seja carnais, demoníacas, quem aqui já não teve desde a infância perseguição demoníaca? Esse dia eu estava falando com uma pessoa e ela me disse, pastor, eu não sei, os demônios me perseguem desde quando eu sou criança, eu tenho sonhos, eu já tive problemas psicológicos, já me envolvi com droga, sabe? Você, como eu, que teve um passado bem estranho, fique feliz. Porque se o demônio investiu tanto para te ter, me responda, por quê? Por que ele te queria tanto? O mesmo motivo que ele queria esse cara. E o mesmo motivo que ele quer. Por que o demônio investe tanto em você? Tem gente que canta, né? O demônio investe em mim. Tem gente que canta. Ele quer o demônio. Mas eu creio que não seja o teu caso. O teu caso é um caso diferente. Teu caso, você luta contra esses demônios e parece que o peso para você é diferente para os demais. Fique feliz. Por quê? Este homem, desacreditado de todos, com mais de 2.000 demônios dentro dele, só mostrou para Jesus, Alex, que valia a pena atravessar uma tempestade por causa de uma pessoa. Jesus atravessou, pastor Lenilson, toda a dificuldade com seus discípulos por causa de uma pessoa. Neste lugar, Jesus não ganhou mais do que uma alma. Há um dos escritores, Mateus, fala que eram 2, e um deles era esse cara. Então, vamos ficar aqui, no máximo 2 pessoas se converteram nesse dia. E Jesus sabia que para mudar a realidade de uma cidade, ele não precisava ganhar a cidade inteira, ele precisava ganhar a pessoa certa. Abre parênteses. Você não é uma obra do acaso. Você não é um erro. Você não é um problema. O diabo quer dizer que você é o problema da tua família, o problema da tua casa, o problema da tua empresa. O diabo vai te dizer isso.
Porque ele não quer que você veja quem você é de fato. Porque se você vê quem é e quem Jesus te vê, você vai entender o porquê que Jesus diz para aquele cara: não, não vai me seguir, não vai entrar no barco comigo. Você vai ficar e anunciar. Como que pode? Todos os discípulos de Jesus precisaram de 3 anos para serem enviados. E Pedro, só depois de Pentecostes, que até lá ele estava arrancando a orelha do povo. Mas esse cara, num encontro, numa única vez, foi ministrar para mais de 10 cidades. E todos se maravilhavam. Um homem que era tido como louco, de repente está culto, de vestes limpas, bem arrumado, em que nem os seus parentes o conheciam mais. Sabe o que é isso? Aqui você vê o que é o encontro de 3 coisas. Primeiro, de Deus com você. Segundo, de você com Deus. E terceiro, de você com o que Deus preparou para você. Isso se chama propósito. Quando você entende que as trevas investiram em você a vida toda, porque você tem a capacidade de ser uma pessoa que muda uma cidade e governa sobre ela. Você vai entender que Cristo também sabe disso e por isso foi até você. E não só isso, para te revelar quem você é, quem ele é e o que ele espera de você. Feliz é o homem e a mulher que entende o que Deus espera deles para uma cidade. Você não foi obra do acaso. Ele te viu, ele te projetou, ele te enviou para a terra, ele te escolheu, ele te estabeleceu, ele te encheu e sabe que nem precisa de muito, a não ser que você creia que aquele que morreu na cruz por você tem tudo para que você governe a partir dele. É muito doido esse texto, porque essa parte que diz aqui, verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A cidade vai reconhecer que um cara que andava com uma moto cheia de droga agora é um dos maiores empresários dela. A cidade vai reconhecer que alguém que era tido pela família como um esquizofrênico, um doente, agora é um grande profeta. A cidade vai reconhecer que uma rebelde, brigona, chamada Grace, agora é uma profetisa do Senhor. Eu não sei, eu poderia falar o nome de cada um de vocês. E qual seria a possibilidade que o demônio tinha determinado. Mas eu não estou aqui para falar o que o demônio determinou, até porque ele já foi. Eu estou aqui para dizer que na cidade onde o demônio queria ficar, através de você, ele teve que ir embora, porque você agora vai persegui-lo. As pessoas se maravilhavam de um testemunho que não precisava ser pregado. Quem olhava para aquele homem tinha que reconhecer, porque lembra como eu comecei? Todos tinham desacreditado. Você era um projeto falido que ele investiu. E só por isso você já deveria de estar vibrando, porque você era um projeto falido, que ele olhou e viu o nível que de fato você tinha para servir o reino dele. Nenhum homem, nenhuma mulher vai sofrer investimento das trevas se ele não tem muito o que oferecer. As trevas só investem, meu amigo, certo? Só investe em quem tem para dar para resultado para ela.
Quanto maior o investimento das trevas, maior é o sacrifício de Cristo. E maior é o testemunho daquele que o alcança. Por isso você é um testemunho. Eu não preciso falar que Deus existe quando eu ouço a história do Alex, do Lenilson, da minha mãe, de ninguém. Eu não preciso. Tudo que eu preciso é simplesmente saber que ao olhar para essas pessoas e ver quem elas eram e quem Deus as transformou, é inegável. O que eu quero te dizer é que o que Jesus está querendo fazer através de você e da sua vida é tão grande, tão maravilhoso, que vai interferir em cidades. Não, você não entendeu. Não é cidade singular, é cidades, plural. Porque já são 6h55 e, para terminar isso aqui, olha o que diz. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe. O cara, olha que louco, não tem o nome do cara. Não tem, a Bíblia não fala o nome dele, mas fala dos feitos dele. Porque de fato nem importa tanto assim o teu nome, o que vai demandar são os seus frutos. O que de fato Jesus quer é o quanto você frutifique. Jesus não quer te salvar só para que você tenha um título e seja aplaudido por um monte de gente. Para fazer isso, você pode vender droga e ser. Um monte de gente na quebrada que é aplaudido por um monte de outras pessoas. Você não precisa disso. Nunca foi o aplauso, o alvo de Jesus, mas foi a transformação de vidas. Você imagina quantas pessoas estavam possuídas e foram libertas só de ver esse cara? Eu sempre guardo que houve um cara, esse cara é talvez um dos caras mais loucos que existe na Terra, ele chama Travis Pastrana. É um maluco. Ele faz manobra de moto, ele corre de carro, eu sou fã desse cara, ele é doido, ele é viciado em adrenalina. O cara tem mais de 80 quebraduras no corpo, então imagina a figura. Cara, uma vez esse cara decidiu que ia dar um double backflip com uma moto. Até então era feito só com bicicleta. E um dia, no meio do X Games, ele perdendo a prova, só tinha um jeito dele ganhar se ele conseguisse mandar essa manobra. Ele foi lá e, historicamente, deu um double backflip. O mundo das manobras parou naquele... Bom, o X Games parou naquele efeito. Quem acompanha, quem gosta, sabe o que eu estou falando. Porém, hoje, alguns anos depois, até as crianças dão double backflip, assim, quase sem rampa. Por quê? Quando alguém abre a porta, os demais só entram por ela. É impossível até que alguém faça. E uma vez que aquela pessoa faz, ela se torna o modelo, e este modelo vai facilitar todas as coisas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque é isso que aconteceu com esse cara. Quantas pessoas viram a vida dele depois? Ele não precisou falar muito, Alex. Alguém olhou e falou: se deu para esse cara, dá para mim. Se foi possível para o Leandro, é possível para mim. Esse cara sambava aqui em São Paulo, Leandro, ele desfilava, travestiu. Agora tá aí, casado, pai de 3 meninas. É coisa de Deus, cara. Se dá para ele, dá para qualquer um se libertar. Também te amo, pai. Salve as brincadeiras. O que eu quero que vocês entendam nessa manhã com este milagre é que não é à toa que Jesus te libertou. Jesus te libertou porque ele sabia que você era tudo que ele precisava para transformar a realidade de cidades. Quando ele tenta andar, é interessante que ele é liberto. O povo vê o milagre. O povo pede para ele e Jesus ir embora. Por que o povo pediu para eles ir embora? Porque imagina o que é 2.000 porcos. Hoje, você tem uma granja que vende
que uma granja de porcos que produz a carne dos porcos para o mercado, imagina se de uma vez só morre 2.000 porcos. Já é um prejuízo grande hoje. Agora imagina na época que não tinha granja, que o povo vivia daquilo ali. Eu não sei quem foi o pobre coitado dono daqueles porcos, mas alguém quebrou naquele dia, meu amigo. Alguém de uma só vez viu sua empresa inteira pular do barranco. Imagina os outros empresários. Os outros empresários falaram, pelo amor de Deus, sai vocês dois daqui. Vai acabar com o nosso negócio. Então, por isso o povo não queria. O povo era gentil, eles acreditavam em deuses, um monte de coisa. Então, na cabeça deles, aqueles dois caras ali eram um problema. Agora, é interessante que, imagina, você está agora sendo... Você já foi expulso por causa de demônio, agora você está sendo expulso por causa de Deus. Alguém aqui já viu isso? Se você não vive isso e não viveu isso, desconfie da tua conversão. Porque primeira vez você está tendo problema com os demônios, mas pós-conversão você vai ter problema com gente. Com a família, alguém vai te perseguir e querer que você casse seu rumo. Então, esse cara agora tá sem rumo, Alex. Ele tá sarado, virou um testemunho, mas e aí? Ele fala, vou atrás do Senhor, eu não vou ficar aqui. E é interessante que Jesus disse, não. Para quase todas as pessoas que Jesus curou na Bíblia, ele disse, vem, segue. Para esse aqui, Jesus disse, não. Vá, conte o que Deus fez, ande por aí pregando o evangelho, e você está pronto. Aquele cara obedece. E terminamos no verso 20 que diz, então foi ele e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis é um conjunto de 10 cidades que formava este lugar. Sabe o que isso quer dizer? Aquele homem desacreditado, em sepulcros, que se cortava, que não tinha mais esperança, abandonado, solitário, sozinho, sem família, sem nada, pior do que um mendigo e louco. Este cara, agora, era um proclamador de um reino para 10 cidades. Sabe por que tinha mais de 2.000 demônios dentro dele? Porque esse cara tinha autoridade para mudar mais de 10 cidades. Essa história liga diretamente à parábola dos talentos, quando Jesus diz, a uns eu dei uma cidade, a outros eu dei 5 cidades. Em outra feita, em outro evangelho, diz, a uns eu dei 1 talento, a outros 5 talentos. Eu não sei quantos talentos ele te deu, mas a certeza eu tenho. Você tem talentos. Você tem um chamado. E dentro de você existe tudo que você precisa para transformação de vida e de pessoas. Você é um proclamador do reino dos céus, porque ele te achou no império das trevas, te salvou, te acendeu a luz interna e te fez luz para este mundo. Não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Antes, se acende essa candeia e se coloca para iluminar a cidade. Você é a luz para a tua cidade, porque ele te achou. Bom, voltamos com tudo amanhã, 6h30, espero vocês. E amanhã nós vamos falar sobre paralítico em Cafarnaum, milagre poderoso. E é isso aí, um ótimo dia. Ó, temos polícia agora, hein? Alex, Leandro, vocês param de... Tem polícia na área aí agora, hein? Esse policial é sem vergonha, não fala comigo, não liga para mim, não... só tô mirando ele. E eu que vou prender ele. Mandar o anjo dar só eu quero ver se o revólver dele atira em anjo. O anjo vai dar-lhe um rapa nele que vai ver só. Te amo, Gilson. Trata de me ligar, falar contigo. Gente, um ótimo dia para vocês. Os amo. Amanhã, 6h30, estamos aí de novo para mais um devocional. Vai e transforma a tua cidade, porque Jesus te transformou.
Beijo. Valeu. Tchau!